A Bélgica é um país incrivelmente diversificado, onde colinas suaves, prados exuberantes e florestas encantadoras se misturam harmoniosamente no coração da Europa. Imagine uma capital deslumbrante e moderna, Bruxelas, que se destaca como uma joia no cenário belga. Também conhecida por suas cidades históricas, repletas de canais pitorescos, praças vibrantes e igrejas majestosas. Elas rivalizam com as riquezas das tradições culturais, que abrangem desde a arte em quadrinhos até as batatas saborosas e os chocolates dos deuses. As cidades belgas exibem uma arquitetura fascinante, criando um contraste impressionante com as deslumbrantes colinas e florestas mágicas das Ardenas. Aqui, catedrais e castelos antigamente grandiosos contam as histórias enigmáticas desse país encantador. Junte-se a nós nesta jornada de exploração pela Bélgica, onde vamos descobrir juntos fatos incríveis e curiosidades fascinantes sobre esse lugar verdadeiramente especial. Localizada no oeste da Europa, a Bélgica é um país cujo território se estende até o Mar do Norte, no noroeste, onde possui uma costa de 66 quilômetros. Embora tenha uma das costas mais curtas da Europa, superada apenas pela Bósnia e Herzegovina e pelo Mônaco, a Bélgica compartilha fronteiras com vários países. Ao norte com os Países Baixos, a leste com a Alemanha, a sudeste com Luxemburgo e ao sul com a França. Com uma área total de 30.528 km², a Bélgica abriga mais de 11 milhões de pessoas, o que a torna um país densamente povoado. Ela segue um modelo de Estado federal, dividindo-se em 3 regiões distintas. A região Valônia, com suas 5 províncias. A região Flamenga, a maior do país, também com 5 províncias. E, por fim, a região de Bruxelas, onde se encontra a capital do país. Essas divisões também se refletem nas comunidades linguísticas. A comunidade flamenga, a comunidade francófona e a comunidade de língua alemã. A Bélgica possui um território com paisagens variadas. No noroeste, ao lado do Mar do Norte, encontra-se uma área plana ao longo da costa. Mais para o interior do país, há um planalto na região de Flandres, caracterizado por colinas, vales, florestas e canais. Ao sul, na área de Valônia, as paisagens tornam-se mais acidentadas e montanhosas, onde encontramos as Ardenas, uma região montanhosa que se estende até o Luxemburgo e partes da França. A montanha mais alta é o Monte Botrange, com 694 metros de altura. Além disso, vários rios cortam a Bélgica. Um dos maiores é o rio Escalda, essencial para o transporte e a indústria. Há também o rio Iser, que tem sua nascente nos Alpes franceses e deságua no Mar do Norte, próximo aos Países Baixos. O rio Escalda é de extrema importância para a navegação e abriga o segundo maior porto do mundo em termos de movimentação de carga. O nome Bélgica tem suas raízes na antiga província romana chamada Gália Bélgica, que foi uma das 3 principais divisões administrativas dos romanos na região da Gália. O termo Bélgica veio de uma tribo celta chamada Belgas, que habitava a área. Embora a origem precisa do nome da tribo não seja clara, acredita-se que possa ter vindo de palavras celtas que significam forte ou corajoso. Na Idade Média, a Bélgica esteve sob diferentes governantes, incluindo os francos e o Sacro Império Romano. No século XVI, grande parte dos Países Baixos, incluindo a Bélgica, fazia parte do Império Habsburgo da Espanha. Após as guerras napoleônicas, a Bélgica fez parte do Reino Unido dos Países Baixos, que englobava o que agora são Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. No entanto, surgiram tensões entre as regiões devido a diferenças culturais e religiosas. Em 1830, a Bélgica alcançou sua independência após uma revolução conhecida como a Revolução Belga ou Guerra da Independência Belga. Desde então, o país é uma monarquia constitucional, liderada pelo rei Felipe desde 2013, com a rainha Matilde como consorte. A bandeira da Bélgica, conhecida como tricolor, foi adotada após a Revolução Belga de 1830 e se tornou um símbolo da nova unidade nacional do país. A Bélgica é conhecida por diversas razões interessantes. Uma delas é o delicioso chocolate que eles produzem desde o século XVII. O chocolate belga é famoso pela utilização de ingredientes de alta qualidade. Surpreendentemente, existem mais de 2.000 fabricantes de chocolate no país. Algumas marcas famosas incluem Godiva e Leonidas. As batatas fritas também são uma característica amplamente conhecida na Bélgica. Elas começaram a ser preparadas no século XVIII e são servidas com molhos como maionese, ketchup, curry e mostarda. Curiosamente, embora sejam originárias da Bélgica, internacionalmente são chamadas de batatas fritas.
Uma possível explicação para isso é que soldados americanos as experimentaram durante a Primeira Guerra Mundial. Na parte de língua francesa da Bélgica, elas eram chamadas de frites. E quanto às batatas fritas, elas são tão importantes na Bélgica que há até um museu dedicado a elas em Bruges. Lá, exibem mais de 500 itens relacionados à produção de batatas fritas. No entanto, a Bélgica não é famosa apenas por sua culinária. Sabia que a sede da União Europeia está localizada em Bruxelas? Além disso, próximo ao centro da cidade, encontra-se o quartel-general da OTAN, uma organização internacional de defesa. Cerca de 50 mil pessoas trabalham lá e falam uma variedade de línguas diferentes, o que torna Bruxelas uma cidade multicultural e vibrante. Bruxelas, a capital da Bélgica e a sede da União Europeia, desempenha um papel central na tomada de decisões importantes. Essa cidade cresceu para se tornar um importante centro comercial e político internacional, prosperando em sua diversidade. Apesar de sua relevância global, Bruxelas mantém uma atmosfera acolhedora e amigável. Seu centro é pulsante, oferecendo uma infinidade de atividades e pontos turísticos. A parte histórica da cidade é repleta de edifícios de valor histórico, muitos deles exibindo arquitetura barroca e gótica. As ruas estreitas e antigas evocam a atmosfera da época medieval. Museus de renome internacional estão presentes, abrigando arte de várias partes do mundo. A Praça Central de Bruxelas, uma das praças mais encantadoras da Europa, é o coração histórico e comercial da cidade. Cercada por edifícios antigos, incluindo a prefeitura e o Grand Place, essa praça é um exemplo deslumbrante da arquitetura ornamentada do século XVII. Bruxelas também é renomada por ser um importante centro para explorar o movimento artístico, conhecido como Art Nouveau, com sua arquitetura única e torres altas. Para os amantes de compras, Bruxelas é um paraíso. A cidade é repleta de lojas de roupas de alta qualidade, cafés charmosos e, é claro, lojas de chocolate em cada esquina. A cidade também valoriza a natureza. Com mais de 13 mil hectares de parques, florestas e jardins botânicos, Bruxelas oferece um refúgio verde onde é possível relaxar, praticar exercícios, apreciar a natureza e escapar da agitação urbana. Bruxelas é dividida em duas partes, a Cidade Baixa e a Cidade Alta, ilustrando como a topografia se eleva na direção leste. Na Cidade Alta, no ponto mais alto, encontra-se a majestosa Praça Real, onde está situado o Palácio Real de Bruxelas. Uma linha de colinas se estende desde o Palácio da Justiça até a Cale Real, seguindo o traçado da antiga muralha do século XIV. A Cidade Alta é cercada por um anel em formato de coração chamado Petit Ring, ou La Petite Ceinture, que segue o contorno das antigas muralhas medievais. Além da Cidade Alta, existem 19 subúrbios que compõem a região da capital Bruxelas. Muitos desses subúrbios são áreas residenciais, mas alguns preservam preciosidades históricas. Um exemplo é o Parque do Cinquentenário, criado para comemorar o Jubileu de Ouro da Independência Belga em 1980. Esse parque público abriga jardins, museus e monumentos, incluindo o charmoso Arco do Cinquentenário, um monumento neoclássico feito de calcário, com 50 metros de altura e 45 metros de largura. No topo do arco, encontra-se uma estátua de bronze representando a antiga província de Brabante. Na parte oeste está o bairro conhecido como Laeken, onde o humanista renascentista Erasmo de Rotterdam viveu. No Monte Kuckelberg, ergue-se a impressionante Basílica Nacional do Sagrado Coração, que pode ser avistada ao norte. Outra atração notável é o famoso átomo, originalmente construído para a Exposição Universal de 1958. Essa representação em escala gigante de um átomo, criada pelo engenheiro belga André Waterkane, celebra a era da ciência e presta homenagem à indústria metalúrgica do país. Através da história, a Bélgica tem ocupado um papel crucial como um centro de criatividade e inovação artística na Europa, desde os séculos XIV e XV. Artistas da região da Flandres, que engloba cidades como Bruges e Ghent, desempenharam um papel fundamental. Durante o período gótico, Ghent emergiu como um centro artístico vital, lar de renomados artistas como Jean Panet e Hans Memling. No século XVI e XVII, Antuérpia se destacou como um proeminente polo europeu durante o Renascimento e o Barroco, abrigando talentos como Peter Paul Rubens, um mestre do barroco flamengo. No século XX, a Bélgica emergiu como um destacado centro do movimento surrealista, com figuras como René Magritte ganhando renome por suas pinturas enigmáticas e repletas de simbolismo. Para além das artes visuais, a Bélgica também é admirada por sua impressionante arquitetura.
a qual contribuiu substancialmente para o movimento artístico. Uma característica marcante da Bélgica é a sua influência nos quadrinhos. Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos belgas já integravam a cultura nacional. Após a guerra, quando os quadrinhos americanos inundaram a Europa, artistas locais tomaram a dianteira, encontrando um público ávido por heróis de quadrinhos autênticos. Essa época marcou o reconhecimento da Bélgica como produtora de algumas das melhores histórias em quadrinhos da Europa e do mundo. Um exemplo notável é a icônica criação belga, Tintin, que embarca em aventuras acompanhado de seu fiel cão Milou. As peripécias de Tintin foram traduzidas para mais de 70 idiomas e venderam mais de 230 milhões de cópias em todo o mundo. Hoje, o epicentro dos quadrinhos na Bélgica se localiza em Bruxelas. Na cidade, um museu inteiramente dedicado aos quadrinhos oferece exposições permanentes e temporárias, abrangendo desde quadrinhos europeus até mangás japoneses e muito mais. Trata-se de um espaço para explorar e apreciar a rica história e diversidade dos quadrinhos. Você já imaginou explorar o mundo e fazer amizades incríveis? Pense só, conversar com gente de diferentes países, descobrir coisas incríveis em cada canto e colecionar memórias inesquecíveis. Aqui na região conhecida como Flandres, a língua é falada em diversos dialetos flamengos que variam de uma região para outra. Essa é uma região cativante e orgulhosa de seu rico patrimônio histórico. A Flandres Ocidental se estende por uma paisagem tranquila, com terras agrícolas planas ou suavemente onduladas, atravessadas por rios e canais que levam até as praias de areia branca do Mar do Norte, numa faixa costeira de 66 quilômetros. Nesse trecho litorâneo, resorts à beira-mar alegres recebem os visitantes com calçadões amplos e arranha-céus. Em meio a esse cenário, encontramos a cidade de Ostende, um porto importante e um centro marítimo ao longo da história. A região da Flandres também é lar de uma cidade incrível chamada Bruges, conhecida como Bruxas em inglês. Seu nome em holandês significa pontes, o que levou a cidade a ser apelidada de a Veneza do Norte. Bruges é um dos destinos mais populares na Bélgica, uma cidade medieval preservada que tem suas raízes como uma fortaleza construída no século IX para proteger a costa dos vikings. O centro da cidade de Bruges é notavelmente bem preservado, com ruas sinuosas que exibem arquitetura medieval e uma atmosfera romântica. Os canais que atravessam Bruges são especialmente encantadores, sendo um dos pontos mais cativantes da cidade. Uma visita a Bruges não estaria completa sem um passeio pitoresco de barco pelos seus canais. As duas principais praças do centro histórico, a Praça Burg e a Praça do Mercado, estão situadas lado a lado no coração da cidade. A Praça do Mercado é cercada por edifícios impressionantes, mas o campanário de Bruges e sua torre de 83 metros se destacam como a estrutura mais notável. Esta é uma experiência verdadeiramente encantadora para qualquer visitante que deseje explorar a rica história e a atmosfera romântica de Bruges. Sendo um país pequeno e diversificado, a Bélgica oferece uma ampla gama de experiências para seus residentes e visitantes. Com uma rica história, cultura vibrante e uma economia robusta, a vida na Bélgica é cheia de possibilidades. Embora possa ser considerada um pouco cara, a vida na Bélgica ainda é mais acessível em comparação com muitos outros países europeus. Os preços de moradia, alimentação e transporte podem ser um pouco elevados, mas os benefícios superam esses desafios. O sistema de saúde pública de primeira classe proporciona atendimento médico excelente, com hospitais bem equipados e alta qualidade de cuidados. A qualidade de vida é ressaltada pelo foco no bem-estar e na segurança dos cidadãos, criando um ambiente de estabilidade. A Bélgica valoriza a educação e oferece ensino gratuito e de alta qualidade até os 18 anos. Além disso, o sistema de transporte público é eficiente, incluindo trens, bondes e ônibus que facilitam a locomoção dentro das cidades e entre as diversas regiões. A localização geográfica central da Bélgica na Europa oferece acesso fácil a países vizinhos, o que a torna um ponto de partida ideal para explorar o continente. Entretanto, essa posição central também resulta em um movimento intenso no país. O corredor entre Bruxelas e Antuérpia, em particular, é uma das áreas mais congestionadas da Europa devido ao constante fluxo de pessoas e mercadorias. Flandres Oriental é uma região de beleza natural e serenidade campestre, onde bosques e campos suavemente ondulantes dominam a paisagem.
Magníficos castelos e igrejas em estilo gótico são testemunhos eloquentes do rico patrimônio histórico dessa área. Entre esses notáveis castelos, destaca-se o castelo de Hashbake, cuja história remonta ao século XIII. Embora tenha passado por várias remodelações ao longo do tempo, sua arquitetura bem preservada e seus belos arredores, envoltos em parques e jardins, tornam-no um destino cativante. Próximo à cidade de Ghent, famosa por sua arquitetura renascentista e sua localização pitoresca nas margens do rio Lys, encontra-se o Castelo dos Condes de Great ou Havenstein. Essa fortaleza medieval do século XII é um símbolo emblemático da região. Ghent, uma cidade universitária tranquila, é um tesouro histórico com uma incrível diversidade arquitetônica. Igrejas góticas do século XIII, como a Catedral de São Bavão e a Igreja de São Nicolau, dividem o cenário com casas do século XVII ao longo de canais sinuosos que oferecem uma perspectiva única dos edifícios históricos e das pontes. Uma atração notável é o imponente Belfort, uma torre cineira de 91 metros de altura, declarada Patrimônio da Humanidade. Essa torre medieval proporciona uma vista panorâmica impressionante da cidade, acrescentando um toque majestoso à paisagem. Assim como seu vizinho, os Países Baixos, a Bélgica é uma terra de entusiastas do ciclismo, com uma longa e orgulhosa história nesse esporte. Embora o ciclismo tenha tido seu início na França, logo encontrou seu caminho para a Flandres, tornando a Bélgica um dos primeiros países a abraçar essa paixão. Não é à toa que o Tour de France percorre a Bélgica, com suas rotas cênicas e diversas para o ciclismo. Os belgas não são apenas espectadores. Na verdade, a Bélgica é o segundo país com mais vitórias no Tour de France, ficando atrás apenas da própria França. O ciclismo não é apenas um esporte na Bélgica, é um estilo de vida. A maioria das pessoas possui sua própria bicicleta, e muitas viagens de curta distância são feitas pedalando em vez de dirigindo um carro. Além de promover um estilo de vida saudável, essa prática também é amigável ao meio ambiente, o que é excelente. No entanto, quando se trata de esportes, os belgas também são apaixonados por futebol. A equipe nacional, conhecida como os Diabos Vermelhos, devido ao seu uniforme vermelho, tem a habilidade única de unir pessoas, independentemente de sua cultura ou origem. O futebol forma um vínculo inquebrável entre os fãs e é uma fonte de orgulho nacional. A cidade de Antuérpia, assim como muitas outras partes da Bélgica, compartilha dessa paixão pelo esporte. Os belgas celebram tanto o ciclismo quanto o futebol como parte essencial de sua identidade esportiva e cultural. Antuérpia é uma província essencial na Bélgica, com sua cidade capital do mesmo nome. Esta cidade é a segunda maior do país e abriga o segundo maior porto da Europa. Antuérpia tem uma rica história, traçando suas raízes até os romanos no século IV d.C. Como um ponto de comércio e cultura, ela tem prosperado ao longo dos séculos. Famosa por sua produção de diamantes, a cidade abriga o maior distrito de diamantes do mundo e é um centro crucial para a indústria de diamantes na Europa. Há muito para ver e fazer em Antuérpia, incluindo uma visita à majestosa Catedral de Nossa Senhora, um notável exemplo de arquitetura gótica. A prefeitura, localizada na Praça Maior, é um marco notável no coração da cidade, e o Mercado Jote é um ponto central repleto de edifícios históricos com fachadas ornamentadas que datam dos séculos XVI e XVII. Uma exploração completa da cidade inclui uma caminhada pela principal rua comercial, que também é famosa pela sua vibrante vida comercial. Duas paradas imperdíveis são o Museu de Belas Artes de Antuérpia, abrigando uma extensa coleção que abrange do século XIV ao XX, com obras-primas de renomados artistas belgas e internacionais, como Jan van Eyck, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck e Frans Hals. Não se pode deixar de fazer um passeio pelo Porto de Antuérpia, que se destaca com seus impressionantes edifícios neogóticos e modernistas. Além disso, nas proximidades de Antuérpia, encontramos a encantadora cidade de Mechelen, repleta de história, situada ao norte. Ao visitar locais como a Catedral de São Rumboldo, é possível mergulhar no passado medieval desta cidade pitoresca. A Bélgica e os Países Baixos seguiram caminhos diferentes. Em 1815, durante o Congresso de Viena, foi formado o Reino Unido dos Países Baixos, englobando os territórios atuais da Bélgica e dos Países Baixos. Contudo, essa união logo revelou problemas devido a divergências religiosas, culturais e econômicas. A diferença crucial entre o norte, predominantemente protestante, e o sul, majoritariamente católico, remonta à Reforma Protestante no século XVI. As ideias de líderes como Lutero e Calvino encontraram maior aceitação no norte,
onde cidades comerciais prósperas como Amsterdã, Roterdã e Utrecht abraçaram o protestantismo. Essas ideias enfatizavam o trabalho individual e o empreendedorismo, além de desafiar o controle político e econômico do Império Espanhol, buscando escapar dos impostos e regulamentos eclesiásticos impostos por Roma. Enquanto isso, as províncias do Sul enfrentavam menor desenvolvimento econômico e autonomia política, aceitando com mais facilidade as políticas repressoras de Filipe II contra o protestantismo. Essas distinções religiosas, culturais e outras questões políticas e econômicas culminaram na Guerra dos 80 Anos nos séculos XVI e XVII, resultando na separação posterior das províncias do norte dos Países Baixos e no estabelecimento da República dos Sete Países Baixos, onde o protestantismo florescia. Enquanto isso, o sul permaneceu sob domínio espanhol e mais tarde austríaco, mantendo sua fé católica até finalmente alcançar a independência da Bélgica em 1830. Esses eventos turbulentos e as diferenças fundamentais moldaram o curso da história, dividindo duas nações irmãs em caminhos separados. Localizada na região da Flandres, o Ducado de Brabante, estabelecido em 1085 pelo Conde Henrique III de Lovaina, brilhou como um dos estados mais influentes dos Países Baixos durante a Idade Média. Essa história fascinante resplandece na cidade de Lovaina, outrora a capital do antigo ducado, e agora sede da província de Brabante-Flamengo, situada a apenas cerca de 30 quilômetros a noroeste de Bruxelas. Lovaina, um tesouro histórico desde o século XV, é adornada com a venerável presença da Universidade Católica de Lovaina, uma instituição acadêmica renomada. A cidade também é famosa por suas danças ancestrais, envolvida por uma arquitetura deslumbrante e uma atmosfera encantadora. O movimentado mercado Jote, ou Gran Plaza, ocupa um lugar central entre os locais de interesse, cercado por majestosos edifícios históricos, incluindo a Câmara Municipal de Lovaina e a vizinha Igreja de São Pedro. A leste da província de Brabante-Flamengo emerge a província de Edimburgo, onde cidades como Rude se destacam. Sua capital é um encanto, com ruas de paralelepípedos, praças pitorescas e uma cuidadosa preservação de edifícios históricos. Na mesma região, a Catedral de Thuner se destaca, uma maravilha cuja construção remonta ao século XIII e que se ergue como uma das mais antigas na história do país. A cidade de Edimburgo, por sua vez, enfrentou uma série de disputas territoriais, resultando em sua divisão atual entre os Países Baixos e a Bélgica. Essa divisão tangível se manifesta até mesmo na capital compartilhada de Limburgo, na Holanda, que abraça características de ambos os países. Nesta jornada, revelamos um pedaço da rica tapeçaria que é a província de Brabante-Flamengo, onde a história e a diversidade cultural se entrelaçam de maneira intrigante. Apesar de seu tamanho compacto, a Bélgica abriga uma população notavelmente grande, resultando em uma alta densidade populacional, com uma média de mais de 375 pessoas por quilômetro quadrado. Esta terra é habitada por pessoas de características únicas, que se destacam de outras nações europeias de maneiras intrigantes. Um aspecto notável é a estatura média dos belgas. Os homens possuem uma média de altura de 1,82 m, enquanto as mulheres medem, em média, 1,66 m. Esses números os posicionam como algumas das pessoas mais altas da Europa, ficando atrás apenas de seus vizinhos neerlandeses. A população da Bélgica é também um mosaico étnico em constante movimento. Cerca de 20% dos habitantes são estrangeiros, contribuindo para a riqueza econômica do país. Muitos desses estrangeiros são jovens, pertencentes a grupos étnicos predominantemente flamengos e alemães. Essa diversidade é uma das razões pelas quais a Bélgica é uma nação multilingüe, com 3 línguas oficiais: neerlandês, francês e alemão. A língua neerlandesa ou flamenga é falada por 59% da população, principalmente na região flamenga da Flandres. Já os falantes de francês representam 41% dos belgas, concentrados principalmente nas regiões de Valônia e Bruxelas. Além disso, há um pequeno grupo de falantes de alemão, totalizando cerca de 75 mil pessoas, ou 0,6% da população, que habitam a comunidade de língua alemã da Bélgica, localizada no leste do país. Brabante-Wallon, também conhecido como Brabante-Wallon e Genal Brabante-Wallon,
é uma pitoresca província belga situada no distrito da região de Valônia. Apesar de ser a menor província do país, Brabante-Wallon se destaca por sua encantadora paisagem rural, composta por colinas ondulantes e exuberantes florestas. A história de Brabante-Wallon é rica e remonta a 1995, quando a província foi estabelecida após a divisão da antiga província de Brabante. Essa região é famosa por suas paisagens deslumbrantes, como as encontradas na famosa floresta de Alobux, que ganha vida na primavera com seus campos de sinos azuis em flor. Entre os tesouros históricos de Brabante-Wallon, destacam-se as antigas ruínas da abadia de Billion-l'Abbien. Essa cisterciense abadia, fundada no século XII, é uma das joias arquitetônicas da Bélgica, testemunhando séculos de história e espiritualidade. No entanto, o ponto mais marcante da paisagem histórica é, sem dúvida, a cidade de Waterloo. Em 18 de junho de 1815, essa cidade testemunhou a famosa Batalha de Waterloo, um evento que selou a derrota de Napoleão Bonaparte e marcou o fim de seu império. Essa batalha épica é um marco crucial na história europeia. Deslocando-nos para o sudoeste, encontramos Brabante-Wallon na província de Hainaut, onde a antiga cidade de Mons se ergue. Mons é um tesouro cultural, considerado patrimônio da humanidade devido ao seu papel como centro comercial e cultural desde a época dos romanos. A cidade também é famosa por sediar o animado Carnaval de Mons, uma celebração vibrante e festiva. Na mesma região, as cidades de Soignies e Charleroi também merecem destaque. Charleroi, a quinta maior cidade da Bélgica, é um ponto de interesse a ser explorado. Com uma atmosfera única, essa região oferece uma variedade de experiências que a tornam uma visita imperdível para os exploradores curiosos. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar descobrindo lugares incríveis, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações das nossas futuras aventuras. E se o conteúdo te encantou, deixe seu joinha para nos mostrar o seu apoio. Muito obrigado a você que chegou até aqui e por fazer parte desta jornada emocionante. Espero por você no próximo conteúdo. Até mais!